Oi pessoal, tudo bem? Hoje terça-feira, dia 7 de abril, temos muito trabalho para fazer nessa tarde, né? 2 períodos de história, 2 de geografia e 1 período de filosofia, tá bom? Então, nos nossos períodos de história de hoje, a gente vai fazer uma atividade bem interessante, né? A gente vai conhecer um pouquinho sobre a história da nossa língua portuguesa. Então, olha aí, ó, vai juntar as duas disciplinas preferidas da prof, né? Ela já falou isso outras vezes para vocês, português e história. Tá? Então vocês vão estudar um pouquinho de por que aqui no Brasil a gente fala português, né? As diferenças entre o português aqui do Brasil e o português lá em Portugal. E também, né, gente, a diferença do português aqui dentro do Brasil mesmo. Vocês já devem ter percebido algumas vezes, né, que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem algumas palavras que a gente usa que não se usa em outros lugares. Por exemplo, a gente está acostumado a chamar o docinho, né, de negrinho. Em outros lugares isso não acontece, ele é chamado de brigadeiro, né? A mesma coisa acontece com o pão, a gente chama de cacetinho, em outros lugares chamam de pão branco ou de pão de água, né? Então, essas variedades que acontecem na língua portuguesa, tá? Então, vocês vão trabalhar um pouquinho da história da nossa língua, né, do português, na disciplina de história. Olha, ó, então o casamento perfeito, né? Português com história, tá bom? Depois na aula de geografia, vocês têm uma tarefa de retomada, tá bom? Vocês vão reler um pouco daquele material que a gente já trabalhou sobre a população brasileira, sobre migração, tá? Migração, né, gente? Aquele movimento que acontece dentro do país, no caso aqui para nós a migração no Brasil. Por que que acontece isso, né? Quais são os fatores de atração e de repulsão para essa migração, né? Ou seja, o que que faz as pessoas virem para cá, por exemplo, ou o que faz essas pessoas irem embora e procurarem um outro lugar para viver. Tá? Então, o estudo de vocês vai girar um pouco em torno disso, da questão populacional do Brasil, das características da população, né? E essa questão da migração, certo? Vocês vão retomar isso na leitura, a gente já leu isso em sala de aula, então vocês já marcaram lá na apostila as coisas mais importantes, tá? Então, de repente, dá até para fazer uma leitura daquela marcação que já foi feita por vocês e depois as tarefas de fixação que estão na apostila, beleza? Na aula de filosofia, último período, um periodinho só, tá? Vocês vão trabalhar com um filmezinho, tá? É um filme curto, filme de nem 15 minutinhos que vocês vão assistir lá no YouTube, tá? Depois de fazer a visualização desse filmezinho, vocês vão comparar o filme com o texto que tá lá na apostila, certo? E fazer lá no caderno de vocês um quadro comparativo. O que é parecido entre o texto e o filme? O que é diferente entre o texto e o filme? Num quadrinho lá no caderno de filosofia, tá? E depois disso, vocês vão responder uma questãozinha só que tá lá na apostila, que é a respeito de argumentação, de argumentos, né? Então, qual é a ideia que eu tô usando lá no texto para convencer a outra pessoa? Vocês vão ver que são 2 personagens mais importantes ali no texto, né? E no filmezinho também, porque o filme e o texto, claro, falam sobre o mesmo assunto, né, gente? Para poder fazer a comparação direitinho, certo? Então, quais são os argumentos que esses personagens estão usando lá na discussão que eles estão fazendo, tá bom? Esse texto, gente, e esse filmezinho que vocês vão assistir são de um autor bem importante para nossa literatura, que é o Machado de Assis. Tá? Machado de Assis é um dos autores mais importantes da literatura brasileira, né? E também da literatura mundial, tá? Então vocês vão entrar em contato com um dos vários textos desse autor tão importante para nós. Certo, pessoal? Trabalhem com bastante seriedade, com tranquilidade, vocês têm a tarde toda para realizar os exercícios, tá? Então façam com bastante atenção, certo? 4h30 a gente se encontra no nosso Meet para fazer a correção de algumas destas atividades, certo? E as outras depois eu vou disponibilizar o gabarito para vocês, certinho? Então trabalhem numa boa, a gente se vê amanhã, tá bom? Ó, beijos e bom trabalho!